E aí, meus amigos, saudações rubro-negras. O mundo é vermelho e preto, rapaziada. O mundo é vermelho e preto, o mundo é rubro-negro. Rapaziada, vamos falar da entrevista do BAP deu para o Vene. Parabéns ao Vene a entrevista. Eu vou fazer um vídeo separado dele falando do Boto. Ele elogiou o Boto, encheu a bola do Boto. Teve uma coisa do Boto que eu concordei. Só uma coisa. Eu concordei e é verdade. Isso me lembra muito na época que tinha aqueles rumores fortes que o Boto tava para não cair, não tava? Lembra? O Bap falou uma coisa do Boto que eu concordei. Isso só foi uma coisa que eu concordei, o resto. Mas enfim, rapaziada, foi tanta coisa que eu vou deixar falar de Boto em um vídeo separado. Eu vou gravar e eu vou deixar postado para amanhã. Belezinha? Rapaziada, vamos lá. Algumas coisas que o Bap falou que eu achei interessante. Contratações, Emerson Royal e tudo mais. Ele falou muito de base, formação, né? Ele falou muito de base, formação e ele falou que o Flamengo tá focando muito mais na parte técnica do que na parte física. E ele fala que ele acha que vai ter algum resultado concreto meados de 2027. Ele até fala: eu tô trabalhando muito no Sub-13, então quanto tempo eu vou ter realmente o resultado concreto, né? E base é isso, rapaziada. Base, ele fala, né, que o Flamengo agora foi eliminado no Sub-20, alguma coisa, e ele falou: beleza, não é importante resultado na base. Eu tive uma geração muito vencedora, quem é que eu aproveitei? Ele fala isso, né? E, rapaziada, eu sempre falo isso, que se título na base fosse algo muito foda pra formação, era pro Corinthians ser trilionário, né? Porque quantas copinhas o Corinthians ganhou? E não é... Cara, resultado de base não tão diretamente conectados. Formação e resultado em base não tão diretamente. Obviamente ajuda na cultura vencedora, mas nisso aqui o BAP tem razão, não tão diretamente conectados, né? Ele fala, ó, mas ele fala que estão trabalhando. Ele fala que eles fizeram um levantamento, tem pelo menos 8 clubes no Brasil que formam melhores que o Flamengo. Frase forte, né? 8 clubes que formam melhor que o Flamengo. Então o Flamengo tá trabalhando. Obviamente, quando você fala de trabalho de base, é muito delicado, porque não é um negócio que você faz hoje, daqui 3 meses vai dar resultado, né? Trabalho de base é anos e anos e anos. Ele falando, né? Eu vou ter algum tipo de trabalho concreto meados de 2027, 2028. Né? Ele fala basicamente isso, né? Outra coisa, rapaziada, até anotar aqui, ó. A gente fica falando muito, mas, cara, eu senti. Ó, o BAP. Olha como o Tô a BAP. fim de revender sua IA. Vai ver o cara comentar assim: pô, BC, paga a porra do YouTube Premium. Ó, eu achei o BAP muito envelhecido, velho. Cara, BAP eleição Flamengo. Olha aí, cara. Ele já tá. Cara, até tava com menos rugas e tudo mais. Aqui é foto antiga, né? Acho que é mais essa aqui, né? Ó. Mas eu senti o BAP muito envelhecido, velho. Na moral mesmo. O BAP muito, muito, muito envelhecido. Cara, esse cargo de presidente do Flamengo não é fácil, velho. Não é fácil. Cara, eu achei ele muito envelhecido. Não é até pena não, rapaziada. Eu imagino que a vida de um presidente do Flamengo deva ser cobranças e tudo mais, entendeu? E ó, olha o que ele fala aqui, rapaziada, ó, em termos de carências, ó. 12 e 10, ó. Deixa eu botar aqui. Nós entendíamos que a base da gente não tinha sido capaz de formar. Aí, ó. Né? Então, mas hoje você olha, vou te dar um exemplo: tem carência de laterais no Brasil, tem Sim. carência de meia no Brasil, né? Tem carência de centroavante no Brasil. Aí, ó. Meias, laterais e 9. 9 tá difícil, velho. 9 tá difícil. Mas, porra, então o que o Brasil está formando, Vene? Zagueiro e goleiro? É. Então tem alguma coisa que a gente precisa rever, né? A melhor seleção do mundo
eu acho que não vai ter um jogador. Talvez o Gabriel Magalhães, que é um ótimo zagueiro, muita gente trata hoje como o melhor zagueiro do mundo. Mas goleiro hoje não é, lateral direito, esquerdo também não é, meia não é, atacante também não é. Então, assim, é uma crise. É uma crise de formação, voltamos no início da conversa. O Flamengo não é uma exceção, mas eu digo aqui, algumas pessoas podem não concordar, nós estamos fazendo um trabalho muito forte, mas há um ano atrás, um ano e pouco atrás, a nossa avaliação é que teriam pelo menos 8 clubes que estavam formando melhores atletas do que a gente. E eu não acho que o Brasil esteja formando muito bem. Então, muitas das decisões duras que nós tomamos aqui no Flamengo foram exatamente eu ter vendo esse tipo de desafio, de problema que nós, infelizmente, estamos vivendo em mais essa Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo só está esfregando na cara da gente que nós estamos fazendo alguma coisa muito errada aqui. Perfeito, isso eu concordo. Bap, mudando de assunto aqui agora, vou falar de um outro assunto que muitos torcedores, quando eu divulguei que faria uma live com você, uma entrevista com você, me solicitaram e já era uma pauta no meu roteiro. É que ele fala de sócio torcedor. Contratações, rapaziada. Ele fala, ó, você vê ele falando, né? No forma lateral. Por que não vendeu o Emerson Royal? Difícil, pô. Difícil, né? Difícil. Deixa eu ver. Contratações aqui, 22 e 30. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. É interessante, o final, o Flamengo ainda não fez contratação. O Flamengo trouxe Danilo, trouxe Jorginho, trouxe Samuel Lino, trouxe Paquetá. Nessa janela que eu me referi, escute, mas o que acontece é o seguinte, é que você contrata os jogadores por 8 janelas, cada jogador desse que você traz. Nessa matemática, em 3 janelas você tem 50 jogadores no elenco. Isso não é possível, isso não é matematicamente possível. Isso não é... E assim, para mandar um jogador embora custa uma fortuna. Você tem que pagar o contrato dele inteiro. Então, assim, é possível que o Flamengo se reforce? É. O Flamengo vai fazer alguma maluquice, porque... É interessante que esse ano, assim, o Flamengo não contratou ninguém, a janela está fechada, Vene. Não tem janela aberta. Como é que o Flamengo poderia ter contratado? Pode contratar um jogador de 40 anos de idade que está no mercado sem contrato, aí você pode contratar. Mas tirando esses casos, que não é o que a gente está querendo fazer agora, a janela só abre dia 22 de julho. Então as pessoas estão no nível de ansiedade, como se o elenco da gente fosse uma merda, como se o Flamengo precisasse desesperadamente de reforços e como se os recursos forem infinitos. O elenco... Isso aqui eu concordo com ele. O Flamengo precisa contratar? Precisa. Precisa de 300 contratações? Não. O Flamengo, isso eu já falei várias vezes aqui pra vocês, o Flamengo precisa de contratações clínicas. Clínicas. Gols. Entendeu? Gols. O Flamengo precisa de gols. Clínicas. Não precisa de 4, 5, até fala de volante, zagueiro, a não ser que saia alguém. Né? Gols. O Flamengo precisa de gols. O Flamengo precisa de contratações clínicas. O tempo do Flamengo é ótimo, nós não estamos desesperados, e nós não vamos pagar qualquer preço para trazer qualquer um para atender essa ansiedade da massa, porque nós não somos burros, tá certo? Agora, existe possibilidade de você reforçar o elenco? Claro que existe. O que acontece, que eu digo às vezes, é o seguinte, é que você precisa de uma calça preta e você vai no shopping e descobre que tem um óculos com preço ótimo. Né? Você compra o óculos e fica sem as calças, então tem prioridades, né? Então muitas vezes eu fico vendo grupos de WhatsApp, a gente tem, olha esse goleiro, olha esse lateral. Goleiro, se você quiser trazer competição pro Rossi é importante. Lateral não vendeu o Royal. Na esquerda tem o Alexandre, o Ayrton Lucas ali. Enfim. A lateral esquerda vai ser... A lateral esquerda eu acho que vai ser uma... É uma posição que o Flamengo vai contratar. A lateral esquerda. Isso é fato. Vai contratar pra lateral esquerda. Não sei se agora, mas próximo ano vai vir um lateral esquerdo. Isso é fato. O Alexandre é mais moleque. O Ayrton Lucas não dá mais. Mas... é atacante, cara. Tem que trazer gols. Olha esse cara, como joga bola e tal. Sem a gente considerar quanto custa, qual é o momento de vida do cara, se o cara fala o nosso idioma, se não fala o nosso idioma, se ele tem interesse de vir jogar na América do Sul ou não, se ele tem contrato em vigor ou não. São muitas e muitas variáveis que compõem esse mundo. Você tem que juntar as 30 variáveis que nós queremos de um atleta com as outras 10 ou 15 que eles querem para você ter um negócio realmente que aconteça. E assim, como eu acho que o nosso elenco é muito bom, o que acontece? Nós não temos 30 jogadores que a gente quer no mercado, nós queremos 2 ou 3. Exatamente. É difícil. O Flamengo quer trazer jogador top, de qualidade. E é difícil, rapaziada. Eu fico vendo vocês especular aqui. Mano, é difícil. Poderia ter que trazer jogador de qualidade provada. É raro, é difícil e é caro. Temos um jogador em algumas posições. Nós queremos o jogador. E quando você quer... Quando ele fala, eu quero o jogador. É difícil, pô. Este jogador leva mais tempo. Como foi o caso do Gerson na primeira vez que a gente contratou ele, como foi quando a gente contrata o Pedro, foi como a gente contrata o Paquetá. Então, assim, não era uma coisa, eu quero o Paquetá, não tem o Paquetá, então eu trago qualquer outro cara aí de 20 e poucos anos. Não é assim. Não é assim. Agora, eu entendo que pela qualidade do elenco que a gente tem hoje, meu dente ele era bem desalinhado, então tinha muito problema para poder falar, para poder cantar. Jura? Nós temos condições de só fazermos contratações realmente que agreguem ao plantel do Flamengo. Exatamente. Que agregue. Não adianta contratar de caminhão. Agora, isto posto, é melhor trazer jogadores mais jovens? É melhor trazer jogadores mais jovens. É melhor que eles sejam muito talentosos? É melhor que eles sejam muito talentosos. Cada variável dessa que você coloca na conta é mais 10, 12 milhões de euros. Agora, o Bap,
Você fez uma analogia aí do shopping, da calça e do óculos. Vou pegar um exemplo aqui que eu sei que você gosta desse jogador. O Danilo. É a calça preta que você falou aí, mencionou sobre o shopping? Danilo do Botafogo, tá? Eu ia te falar que a gente tá muito bem servido de Danilo, né? Pra começar. Pois é, rapaziada. O BAP gosta do Danilo. O BAP gosta. Mas o Flamengo hoje não precisa do Danilo. Jorginho, Pulgar, Paquetá, Everton Araújo tá aí jogando bem. Cara, você tem Saul, De La Cruz. Não precisa de Danilo, gente. O Flamengo precisa de gols. Eu adoro o Danilo. Ó, você viu? Chega ele sorrir, ó. O Flamengo não precisa do Danilo. Seria legal, seria foda. Você poderia vender o Pulgar? Poderia. Mas é caro e não é a necessidade do Flamengo. Esse dinheiro para contratar o Danilo, o Flamengo pode contratar um jogador que traga gols, que traga produção, finalização, eficiência. A conversa. Mas o Danilo do Botafogo, eu te diria que é um belo jogador, é uma bela calça preta. Não gosto, realmente, ele é um baita jogador. Mas não precisa, velho. Não é a nossa necessidade. Seja necessariamente o modelo que a gente mais precisa agora, ok? Exatamente, não é. Eu diria que tem outras peças no vestuário que seriam prioritárias em relação a essa. Mas é um super de um nome. É um super de um nome. Como o Arias é um super do nome, o Danilo é um super do nome, e outros aí que Pelo que eu entendi, você experimentou a calça preta, gostou e está avaliando o orçamento para ver se dá. É isso? Não falei isso. Tô vendo ele de repórter aqui. Não falei isso. Você me perguntou o que eu acho. Eu falei que é uma bela calça. Nós trabalhamos com uma barra cada vez mais alta no Flamengo. Isso é um desafio. Exatamente. Rapaziada, jogador para reforçar o Flamengo não pode ser qualquer um, velho. Por isso que eu fico aqui gritando, Almada. Para as contratações. E também é um desafio para a base. Vamos voltar na conversa da base, Benê. Assim, se o garoto da base não for muito bom, será que ele vai jogar nesse time do Flamengo? Será que a torcida, vamos combinar aqui. Aí, rapaziada, ó, ele fala, consequências do Paquetá. O Flamengo gastou muito no Paquetá, rapaziada. O Flamengo gastou à vista 25 milhões de euros. Isso dá uma quebrada no fluxo de caixa. Você talvez não entenda, mas isso aqui, velho, para fluxo de caixa. E ele fala dos inflacionados da Copa. Ele fala, tem muito jogador que quer ver a Copa. Ele fala dos inflacionados da Copa, né? Ele fala, né? Ele fala de manter o Danilo dentro e fora de campo. Ele fala que conta com o Danilo para 2027. Conta com o Danilo para 2027, entendeu? Aí ele fala da troca do Everton Araújo. Olha o que ele fala aqui, ó. 37 do Emerson Royal, ó. Esse caso aí se encaixa do Emerson Real recentemente, que recebeu proposta do Aston Villa e o Flamengo recusou? Assim, a gente recebeu uma sondagem, mas o que acontece é o seguinte, e aonde que tá o lateral para repor o Royal? Olha aí. Aí, rapaziada. Essa é a realidade, velho. Essa é a realidade. Cadê? Muito bem, eu pego 9 milhões de euros, qual é o lateral que eu compro no Brasil hoje? Então, assim, a gente espera que a gente tem uma expectativa enorme em relação ao Daniel Salles, entendeu? Então, a gente entende que esse é um jogador que ele tem tido alguns desafios de contusões e tal. Mas, assim, de novo, se o Flamengo precisa vender jogadores, não, o Flamengo não precisa vender jogadores. É importante para qualquer clube brasileiro, e para o Flamengo também, vender bem jogadores, é muito importante. É muito importante. Ano passado, nós vendemos 82 milhões de euros, de jogadores. 82 milhões que a gente fez com vendas. Esse ano nós fizemos muito pouco. E nós gastamos muito com o Paquetá. Então, para você ter uma situação confortável... Ele fala, por causa do Paquetá, a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso. Ele fala, cuidadoso. Melhor que você venda algum jogador. Agora, isto posto, a situação financeira do Flamengo permite que eu não venda um jogador que eu acho que vale 25 por 15 para pagar contas. Eu não vou fazer isso. Exatamente, olha aí, ó. Exatamente. Então, felizmente, nós não precisamos fazer isso no Flamengo. Mas não tem clube no Brasil que possa dizer, não, eu estou imune à venda, eu jamais venderia um jogador. Não é o caso da gente. Entendi. Assim, até porque, Papi, o Flamengo acabou caindo de uma maneira precoce na Copa do Brasil. Acredito eu que isso gere uma necessidade... Isso aqui sai da urina. Pois é, rapaziada, você vê. Né? É difícil, ele fala, tem relação ao Everton Araújo. Eu vou vender o Everton Araújo, vou trazer quem? Vou repor? Consigo repor? Dá pra valorizar mais? Dá pra valorizar mais. Então, é basicamente isso. Acho que ele, em relação ao Danilo, não precisa. Contratações tem que ser... Você vê, ele fala, né, do Danilo. Tem que ser... É uma calça preta, mas a gente precisa de outras peças do vestuário. Entendeu? Basicamente isso. Ele fala de 9, você vê, ó, falta 9. Claramente o Flamengo tá de olho no mercado de 9. Ó, você vê, falta 9. Falta meia. Ou seja, o Flamengo tá pensando,
Sucessor Arrascaetas. Mais o 9 pra cravar. Não dá pra contar só com o Pedro. Bruno Henrique. O que vier do Bruno Henrique é lucro. Entendeu? Tá difícil, cara. Então, realmente, eu entendo o BAP e ele tá certo. E muita coisa aqui ele tá certo.